Meus irmãos, graças a Deus, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Tome o vosso assento, muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Cumprimentar também os nossos irmãos que nos acompanham através do nosso Facebook, através do nosso YouTube. É um prazer poder adentrar no teu lar por meio desta transmissão, por meio deste culto de adoração ao nosso Deus. Nesta minha oportunidade eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite, agradecer a vida do nosso pastor Alex pela confiança de estar aqui neste altar para ministrar a palavra de Deus. Sabemos da responsabilidade, mas aprove a Deus nesta noite nos conceder esta oportunidade. Louvar a Deus pelo nosso co-pastor Alexandre, nosso terceiro dirigente aqui também, evangelista irmão Sérgio, corpo de obreiros local aqui desta igreja, a cada departamento, a cada órgão. Agradecer a Deus também pela vida da minha família, que sempre tem orado pela minha vida. Quanto a nós aqui, meus irmãos, Deus está nesta casa e eu tenho nesta noite uma palavra de Deus ao seu coração. E você não vai sair desta noite, creia. Eu e você não vamos sair desta noite da presença de Deus da maneira a qual nós adentramos. Você que está ouvindo aí no seu lar, da mesma forma. Livro de 1 Reis, meus irmãos. 1 Reis, capítulo de número 17 e versículo 8. Glória a Deus. Eita, Deus que 1 Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 8. Os irmãos encontraram, amém? Você que está no lar também, pegue aí um exemplar bíblico, você que tem a Bíblia Sagrada, e acompanhe a leitura conosco. 1 Reis, capítulo 17 e versículo de número 8, assim está escrito. A epígrafe do texto: a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi-se a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E todos podem dizer amém. Meus irmãos, estamos diante aqui de um texto muito conhecido dos amados e queridos irmãos. É bem verdade que já demos início aqui nesta campanha com várias mensagens
que nos edificaram através da palavra do nosso Deus. O interessante é que quando falamos de campanha, estamos falando de um culto de vitória, um culto de ação de graça, um culto de alegria, onde a presença de Deus ela é manifestada nesta casa. Antes de adentrarmos a mensagem, é de suma importância entendermos um pouco sobre esse livro dos Reis. É o primeiro livro dos Reis. Originalmente, eles se formavam no Antigo Testamento, ou seja, antigamente nas escrituras hebraicas, na Septuaginta, que é a tradução do grego para a nossa língua, que é a tradução da escritura como ela está no original, para nós entender e compreender melhor. No Antigo Testamento aqui, o livro de 1 Samuel, o livro de 2 Samuel, o livro de 1 Reis e o livro de 2 Reis, eles estavam juntos só, num só contexto. Era conhecido como primeira, como segunda, como terceira e como quarta Reis. Mas o interessante é que depois esses livros eles vão ser divididos pela primeira vez na Bíblia hebraica, e uma edição que foi publicada em 1517 depois de Cristo. O primeiro livro de Reis narra a história do povo judeu até a morte de Davi, ou seja, até o cativeiro de Judá, que aconteceu aproximadamente de 970 a 560 antes de Cristo. O primeiro livro de Reis vai abranger o reinado de Salomão. É bem verdade que sabemos que Salomão, presbítero Adilson, foi um homem que vai pedir sabedoria a Deus, porque ele iria governar o povo, ele iria liderar ali uma nação, então ele precisava de sabedoria. O interessante é que vai acontecer a divisão dos reinos, ou seja, o reino de Israel e o reino de Judá, até Josafá e Acasias. As imensas riquezas que Salomão acumulou e os tremendos progressos que fizeram dele uma nação forte, uma nação poderosa, porque Salomão começou a administrar aquele povo segundo a doutrina que seu pai Davi estava lhe dando, que era permanecer na palavra, permanecer guardando os mandamentos, permanecer, ter uma vida de exaltação ao nosso Deus. Mas o interessante é que depois disso, os reis que vão seguir o trono ali depois de Salomão vai entrar por um caminho, meus amados irmãos, que podemos entender que é um caminho ali onde ele não vai pedir orientação a Deus. Pois bem, o homem presbítero Gilson, que no início do seu ministério, ele vai pedir sabedoria a Deus para reinar, ele vai pedir sabedoria a Deus para administrar as coisas do palácio. Mas a Bíblia está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis, capítulo 11 e versículo 1, e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Salomão fez bem em pedir sabedoria a Deus para cuidar do povo. Salomão fez bem em pedir sabedoria para administrar o povo, mas a sua vida pessoal, o seu espírito pessoal, ele não pediu sabedoria. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que o rei, ele vai ignorar, Salomão vai ignorar o último conselho que o seu pai, Davi, vai dar para ele, porque 1 Reis, capítulo 3 e versículo 3 está escrito: e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andarem nos teus caminhos, e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Ou seja, Davi vai dar este conselho aqui para Salomão: Salomão, guarda a palavra, Salomão, guarda os estatutos, Salomão, guarda aquilo que você tem aprendido, porque quando eu e você guarda os mandamentos, a nossa vida prospera e Deus nos dá vitória, porque Ele consegue enxergar em nosso coração uma sinceridade de buscar a Ele. E ele vai começar, Salomão, ele vai começar a confiar no governo humano. Ele vai começar a confiar, ou seja, na sua sabedoria, porque ele vai começar ali a impor impostos sobre a nação, ele vai colocar ali impostos pesados sobre a nação. O povo já estava pronto naquele presente momento para se rebelar contra a vida de Salomão, ou seja, depois da sua morte, porque o povo estava ali sofrendo um jugo sobre Salomão. O interessante, meus amados irmãos, que depois da morte, a nação vai se dividir permanentemente, porque seu sucessor, que foi
Roboão pensou que poderia continuar a exigir impostos tão pesados do povo, assim como Salomão. Mas o interessante é que quando estudamos este livro de 1 Reis, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração. Eu fui pesquisando, eu fui orando, fui buscando, e eu pude descobrir, meus amados irmãos, que através do Talmud, que significa isso? É o estudo de coletâneas e livros sagrados, ou seja, do Antigo Testamento, onde está a história ali dos judeus, onde está ali as histórias rabínicas, onde está ali a ética, a moral do povo judeu. O interessante é que eles acreditam que foi Jeremias que escreveu este livro. Ainda assim, Jeremias, através da ajuda do Espírito Santo de Deus, Jeremias, ele vai ter alguns registros dos profetas contemporâneos, ou seja, que estavam naquele tempo vivendo com ele para contemplar essa obra, ou seja, para terminar esta obra do livro dos Reis. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que este livro aqui, ele vai ser escrito entre um período de 970 até cerca de 850 antes de Cristo. E quando eu falo disso, eu estou falando, meus amados irmãos, de alguém que se dedicou ali para estar na presença de Deus, alguém que vai se dedicar para escrever este livro. O interessante é que vamos tratar, meus amados irmãos, a eminência sobre o chamado de Elias. Quando eu falo de Elias, eu estou falando de cujo Deus é Jeová, ou seja, o significado do nome Elias é cujo Deus é Jeová. E podemos entender que ele era um tisbita, porque tisbita, morador de Gileade, o profeta designado para provar aquela mulher naquele tempo, nasceu em Tisbe, uma cidade situada à parte superior da Galileia. Como assim, Mateus? Ele era um homem que ia migrar para Gileade através do seu ministério, mas o historiador Flávio Joséfo, ele acredita que Tisbe estava situada em alguma parte de Gileade mesmo, ou seja, no próprio perímetro ali de Gileade. O interessante é que essa cidade tem sido identificada neste tempo como El Shitibe, que está situada hoje cerca de 35 quilômetros ao sul do mar da Galileia, entre as montanhas de Gileade. O interessante é que o profeta Elias, ele viveu no século 9 antes de Cristo, durante os reinados de Acabe, de Acasias, que estão no reino norte. Lembrando que em sua época, o povo de Israel havia se dividido em dois reinos: Judá, que era o reino sul, que a capital estava em Jerusalém, e Israel, que era o reino do norte, que a capital estava em Samaria. Meus amados irmãos, nós vemos que a Bíblia Sagrada não vai nos trazer eminências sobre a vida pessoal de Elias. O único que sabemos aqui é que o profeta Elias era um homem de Tisbita e que morava na terra de Gileade. E Deus vai levantar Elias numa ocasião muito importante, porque a adoração a Baal naquele tempo estava tremenda. O povo havia retrocedido, o povo havia olhado para trás, e agora eles estavam olhando para o Deus Baal, o Deus que não fala, o Deus que não ouve. Mas eu quero louvar a Deus desta noite, porque a congregação do Jardim Marieta está reunido aqui para adorar o Deus que fala, o Deus que chama pelo nome, o Deus que muda a estação, o Deus que trabalha, o Deus que opera. E o povo estava sofrendo ali por conta da adoração a Baal. Elias estava talvez associado às escolas dos profetas que ficavam em Betel, em Jericó e em Gilgal. O interessante é que a proeminência dele, ou seja, a relação dele com o Antigo Testamento, é vista no fato do que o precursor de Cristo, que é João Batista, aquele que está preparando o caminho, ele vai receber a virtude de Elias, porque Lucas capítulo 1 e versículo 17 está escrito: e irá diante dele no Espírito. Ele quem? Está falando aqui sobre o nascimento de João Batista, dele no Espírito, e a virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. É interessante o fato de que Elias aqui, ele vai representar no Antigo Testamento os profetas, e Moisés representa a lei, ou seja, Elias e Moisés estiveram no monte da transfiguração. Jesus chama o Velho Testamento e coloca ali sobre a vida de Elias: ó, você está representando os profetas do Antigo Testamento, ou seja, e Moisés estava representando
guardando a lei, eles estão ali naquele monte da transfiguração, coisas que chamam a atenção do ministério de Elias, coisas que fazem de nós crer e acreditar que Elias foi um homem que foi chamado por Deus. E permita-me dizer nesta noite, quando temos a certeza do nosso chamado, não adianta, presbítero Adilson, o inimigo tentar te parar, tentar nos parar, tentar tirar a alegria, porque quando a gente é chamado por Cristo, a gente vai vencendo, a gente vai dando glória, porque foi Deus quem nos chamou. Eu sinto, meus irmãos, a presença de Deus. E chegamos até este capítulo de número 17. E nós vamos ver que esta mulher aqui, meus amados irmãos, era uma mulher gentia. Ou seja, ela era uma mulher pobre, uma mulher aqui que não estava nos concertos de Abraão, uma mulher aqui que estava fora da conjectura humana. Primeiro, o simples fato de ela ser viúva, Jesus vai mencionar ela. Lucas capítulo 4, versículo 25 e versículo 26 está escrito no versículo 25: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Versículo 16: e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Meus amados irmãos, a gente sabe que uma mulher viúva naquele tempo, ela estava fora do parâmetro da sociedade. Uma mulher viúva naquele tempo, ela era considerada como a ralé da sociedade. Uma mulher viúva naquele tempo, ela era menosprezada pelo simples fato de ela ser viúva. Mas o interessante, meus amados irmãos, permitam-me dizer, com Jesus não tem isso. Jesus tem amor para dar para todo mundo. Basta eu e você abrir o coração nesta noite e adentrar a sé no querer de Deus. Êxodo capítulo 22, versículo 23 e 22, dos 22 está escrito: e a nenhuma viúva e a órfã afligireis. Versículo 23, e se de alguma maneira afligires, eles vão clamar a mim, e certamente eu ouvirei o seu clamor. Nesta noite, enquanto eu estava estudando este texto, meditando, o Espírito Santo falava ao meu coração: Mateus, diga para a minha igreja que o clamor dos meus filhos tem se achegado diante de mim, e eu ainda estou no controle de toda e de qualquer situação. E eu falava com Deus: mas Deus, todo pregador fala isso, que Deus está no controle, que Deus vai mudar. Essas profecias hoje em dia já não cabem mais no nosso meio. Mas o Espírito dizia ao meu coração: Mateus, quem está no controle da sua vida e da vida dos meus filhos sou eu. Lá vai o céu. Deus está aqui, irmãos. E essa mulher, ela está localizada numa terra de Sarepta. É uma antiga cidade costeira, fora dos limites de Israel, pertencentes a Sidônia. É uma costa mediterrânea do Líbano, onde esta mulher se encontrava. Atualmente Sarepta está no distrito ibanês de Sarafande, ou seja, um território fenício, cerca de 18 quilômetros ao sul de Sidom. Essa viúva, como eu disse aos irmãos, ela é gentia, não fazia parte, como eu disse, do concerto de Abraão. O interessante é que ela, para se encontrar ali com Elias, Elias vai até a porta daquela cidade. Vamos ver que aquela mulher ali já estava esperando Elias, porque quando Deus manda, meus irmãos, a providência, você não entende, eu não entendo, mas a providência chega de alguma forma. Ela vai chegar na minha e na sua vida, e não se espante não, porque milagre de Deus não se explica. Lá vai o céu. Ou seja, ela vai decidir a virar as costas para os deuses pagãos. E agora Elias, que no texto original representa Deus sobre a vida daquela mulher, uma mulher que outrora estava numa situação
provável. O interessante, meus amados irmãos, que Deus, Ele vai provar esta mulher, assim como Ele nos prova, porque Elias vai dizer para ela: mulher, traga um bocado de água para mim. O interessante, meus amados irmãos, que ela não questiona, ela obedece, ela vai fazer aquilo que Deus ali, que Elias representava Deus, mas ela vai fazer aquilo que o homem de Deus vai mandar ela fazer. O interessante é que esta ideia da obediência, dela tomar atitude e de encontro ali a pegar água, antes dela chegar lá, Elias já olha e fala: mas traz mais alguma coisa para mim, traz um bocado de pão. O interessante, meus amados irmãos, que a obediência, ela gera bênção sobre a nossa vida. Eu vou repetir: a obediência, ela gera bênção na minha e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Alguém sem sustento, alguém aos nossos olhos que olhamos e não conseguimos enxergar naquela mulher. Elias, eu creio que ele não enxergava nela algo que viesse dar sustento sobre a vida de Elias, ou seja, era uma mulher sem posse, desacreditava. O interessante, meus amados irmãos, que nós vamos chegar ao versículo de número 12, e nós vamos ver que esta mulher, ela vai dizer: porém vive o Senhor teu Deus, porque ela não servia a Deus, como eu disse, ela servia aos deuses pagãos. Mas o interessante é que ela vai dizer: porém vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho eu aqui para preparar, somente um bocado de farinha, ou seja, um punhado de farinha, não tenho mais nada para preparar para o meu filho. O interessante, meus amados irmãos, que a situação econômica da época estava um desastre, a situação econômica da época, a fome estava tremenda, mas o interessante é que quando Deus entra em ação, Ele entra para mudar tudo. Ele não pede a opinião do homem, Ele não pede a sua opinião, Ele não pede a minha opinião, porque Ele é soberano e Ele age da forma que Ele tem que agir, e está acabado. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesta casa. Situação dela era de fome. Primeira fome, a fome física dela. Segunda fome, fome espiritual, ou seja, de querer conhecer a Deus, mas isso estava prestes a mudar. O interessante é que ela vai dizer para o profeta que ela tinha um filho, e quando nós vemos este cenário do filho, nós vamos conhecer sobre a lei do levirato, ou do levirato, que é um costume observado entre alguns povos, que obriga uma mulher que perdeu o seu esposo em algum acidente, ou seja, ela está viúva, ela pode se casar com o seu irmão, ou seja, com o irmão do seu esposo, quando este não tem filho. Então a situação desta mulher aqui já estava totalmente desacreditada, porque ela não podia mais se casar, porque ela tinha um filho. Agora, se ela não tivesse um filho, ela poderia se casar com o irmão do falecido, e ela iria ter um filho, e este filho ia ser em homenagem ao esposo falecido. Ou seja, é um costume que é mencionado no Antigo Testamento, nas leis de Moisés. Elias, ele representa a Deus para ela neste exato momento, porque o jeito que Deus trabalha, meus irmãos amados, ela iria conhecer, ela ainda não conhecia a forma que Deus trabalha, ela ainda não conhecia o Deus de Israel. Permita-me dizer nesta noite, está na hora da gente conhecer a Deus como Ele é, ao Deus que cura, ao Deus que batiza, ao Deus que salva, ao Deus que dá vida. Eu sinto a presença de Deus aqui. E chegamos ao versículo 13, e nós vamos ver que o profeta vai dizer: faz primeiro para mim presença de Deus. Às vezes Deus pede algo simples para nós, nós não fazemos. Às vezes Deus pede para a gente só vir para a consagração, só ficar 1 hora de joelho, a gente não quer. Deus está aqui, irmãos. Às vezes Deus pede uma consagração pela liderança das irmãs, pela liderança dos jovens. Não vamos fazer não. Deus está aqui. Elias está falando: mulher, se você fizer primeiro para mim, do resto estou eu cuidando.
do resto estou eu fazendo, porque primeiro vem de primazia, ou seja, temos que dar a Deus tudo aquilo que Ele está nos pedindo, espiritualmente falando. O interessante é que esta mulher agora, Elias coloca uma promessa, pastor Alex, diante da vida dela: mulher, ou você aceita e sua vida muda, ou você não aceita e sua vida vai continuar na mesmice. Permita-me dizer, está na hora da gente fazer um concerto novo diante de Deus, para que a presença dEle venha a ser manifestada nesta casa e na nossa vida de uma maneira toda especial. Eu sinto a presença de Deus nesta casa. Enquanto estamos, meus irmãos, na vontade de Deus, Ele cuida de tudo. Essa promessa foi dada pelo Espírito Santo a nós, porque Mateus capítulo 6 e versículo 33 está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ô viúva, entrega para mim primeiro, porque eu estou cuidando de tudo. Congregação do Jardim Marieta, entrega para Deus a sua necessidade, a sua adoração, porque Ele está cuidando de tudo. Aleluia. O interessante é que o profeta vai dizer para ela: se você fizer tudo que eu estou te dizendo, se você seguir os parâmetros, se você seguir a obediência do homem de Deus, vai dar até para a sua casa. Porque, versículo 15, e fez conforme a palavra de Elias, e assim como ela e a sua casa muitos dias. A sua casa, no original deste texto, ela vai representar, meus amados irmãos, não só a família dela, mas todos aqueles que estão ao seu lado, todos aqueles que estão à sua volta. O interessante, meus amados irmãos, que quando nós lemos este texto, nós descobrimos que o azeite aqui, ele pode simbolizar na vida desta mulher a alegria do Espírito Santo de Deus. Azeite este que era customizado até os dias de hoje da Síria. Os sírios, ele come o azeite com pão, isso para eles é sagrado. O Elias queria dizer para esta mulher: se você entregar para mim, eu estou cuidando de tudo, estou eu cuidando da tua casa, estou eu te dando vitória, porque o meu nome vai ser glorificado. O interessante, meus amados irmãos, que depois dela ter recebido o profeta, ela agora irá usufruir da bênção do profeta, daquilo que o profeta transmitiu para ela. Quem recebeu alguém na qualidade de profeta, recebe a recompensa de profeta. Como assim, Mateus capítulo 10, versículo 41, a parte B: quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Esta mulher vai tratar o profeta com respeito, esta mulher vai acreditar que o profeta era um homem de Deus. E nós vamos ver, meus amados irmãos, que a farinha da panela e o azeite não faltou. Permita-me dizer esta noite: a alegria do Espírito Santo de Deus, ela não vai faltar na minha e na sua vida. Labadacaia, subra fácia. O Espírito Santo de Deus estar aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus nesta casa, e Deus diz ao meu coração que Ele está cuidando da igreja dEle. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, a igreja pertence a Ele, e Ele está cuidando. E espiritualmente falando, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite, não vai faltar palaiaçu, não vai faltar a presença de Deus sobre a vida da igreja. Oh glória, vamos louvar a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu sinto a presença de Deus nesta casa, eu sinto o Espírito Santo em nosso meio, de uma forma toda especial. Aleluia, adore a Deus comigo, meus irmãos, adore a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Tem milagre, meus irmãos, tem renovação do Espírito nesta casa, nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Adore a Deus, meus irmãos, adore a Deus, porque enquanto você adora,
Ele está trabalhando por ti nesta noite. Creia no milagre, meu irmão, creia no milagre. Tem providência de Deus chegando para a vida de crente nesta noite. É para quem acredita e para quem tem fé nesta noite. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio quem manda lá na cruz, do lado de Jesus. Tem milagre nesta noite, nesta casa. Dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio quem manda lá na cruz, do lado de Jesus. É impossível só pra nós, viu? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, parecia só. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Ele mudou a nossa sorte, a nossa fé nessa noite. Estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Ele mudou a nossa sorte nesta noite. E somos um milagre. E aqui nós estamos. Usa-me. Sou o teu milagre. Aleluia. Usa-me. Eu quero te servir. Vamos servir a Deus, meus irmãos. Usa-me. Sou a tua imagem. Oh, glória. Usa-me. Ó filho de Davi. Só parecia impossível, mas aí Deus entra em ação, ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Jesus mudou. Jesus está mudando cativeiro de crente aqui nesta noite. Tem milagre de Deus chegando para as nossas vidas. Impossível, só parecia. Deus entrou em ação. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Nós somos um milagre. Você nesta noite é um milagre de Deus. Você nesta noite é um milagre de Deus. Impossível, aquilo que parecia não ter saída. Jesus entrou em ação, só parecia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Ele mudou a nossa sorte nesta noite. Aleluia. Só a igreja, só a igreja. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, Ele mudou a minha e a sua sorte nesta noite. E nós somos um milagre nesta noite. Deus abençoe, pastor Alex. Muito obrigado.